Em Atos 26, Paulo está diante do rei Agripa. Ele não começa se defendendo das acusações, ele começa contando a própria história. Paulo fala sobre a sua formação religiosa, do zelo que ele tinha, da convicção sincera que estava servindo a Deus quando perseguiu os cristãos. E aqui é importante entender com clareza, porque Paulo não era um homem falso, não era superficial na fé, ele era sincero, mas havia algo que ele ainda não tinha vivido, que era o encontro verdadeiro com Cristo. Foi no caminho de Damasco que isso aconteceu. Jesus se revelou a ele, e quando falamos em revelação aqui, precisamos entender corretamente que revelação não é apenas alguém dizer algo em nome de Deus. Isso pode acontecer? Pode. Mas no caso de Paulo, revelação foi o próprio Jesus se manifestando e trazendo à luz que ele ainda não compreendia. Revelação é quando Deus esclarece, alinha, corrige, direciona. Não é uma emoção, não é uma novidade estranha, é a luz sobre a verdade. Paulo continua dizendo que depois desse encontro, ele não foi desobediente à visão celestial. Ou seja, ele não apenas teve uma experiência, mas ele respondeu a ela com obediência. Isso muda tudo, porque em Atos 26 não está desqualificando a sinceridade, está mostrando que Deus conduz a pessoas sinceras ao alinhamento mais profundo com a sua vontade. Paulo passa então a anunciar arrependimento e mudança de vida, não como teoria, mas como alguém que foi transformado. Agripa escuta tudo, entende e responde: por pouco me persuades a ser cristão. É uma resposta que revela consciência, mas não decisão. Paulo responde com maturidade e amor. Ele diz que desejaria que todos ali fossem como ele, exceto pelas correntes, claro. Sem ironia, sem dureza, sem ressentimento. Atos 26 nos aproxima muito da nossa realidade, porque muitas pessoas amam a Deus, são sinceras, estão tentando fazer o certo, e ainda assim Deus continua ajustando caminhos, trazendo à luz, revelando áreas que precisam ser alinhadas. Deus não rejeita quem é sincero, ele conduz a verdade, e quando a verdade é revelada, a resposta passa a ser a nossa responsabilidade. Bom, antes de finalizar o vídeo, eu preciso completar com a informação do que é revelação de Deus, biblicamente falando. O primeiro ponto fundamental é que a revelação maior, completa, segura de Deus já nos foi dada na palavra. A Bíblia é a revelação da vontade de Deus para a humanidade. Tudo que Deus faz, falou ou conduz nunca contradiz a palavra, a Escritura. Isso é inegociável. Então, qualquer outra forma de revelação não substitui a Bíblia, não está acima da Bíblia. Não cria nova doutrina, ela serve a palavra, nunca o contrário. O encontro pessoal com Deus, então. Assim como Paulo, em Atos 26, uma pessoa pode ter um encontro pessoal com Deus, Deus trazendo convicção, Deus abrindo entendimento, ajustando direção, iluminando algo que já está na palavra. Isso é revelação, no sentido bíblico. Deus tornando claro o que antes não estava tão claro. Não é algo místico, sem base, é a luz sobre a verdade. E quando Deus fala através de alguém ou de outra pessoa, sim, isso também existe, biblicamente existe. Deus pode usar alguém para exortar, para consolar, para direcionar, para confirmar algo que ele já está trabalhando no coração da pessoa. Mas aqui entra um ponto que precisa de muito discernimento. Deus confirma, não confunde. Ele edifica, não controla. Deus, ele alinha, ele não expõe, nem manipula. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica. Ou seja, quando algo vem realmente de Deus, ele não fere a palavra, não anula a responsabilidade pessoal, não cria dependência daquela pessoa, não coloca medo, pressão, urgência,
urgência carnal, né? Então, como identificar quando é Deus e quando não é? Alguns critérios bíblicos são bastante importantes. A primeira pergunta é: está de acordo com a Escritura? Se contradiz a Bíblia, não é Deus. Simples assim. Produz paz com responsabilidade ou medo e confusão? Deus pode confrontar, mas ele não manipula emocionalmente. Leva a pessoa para mais dependência de Deus ou da voz humana? Revelação verdadeira aponta para Deus, não para quem falou. Confirmar algo que Deus já havia tratado? Normalmente, Deus já está trabalhando no coração antes. Pode ser discernido e julgado? A Bíblia nunca ensina a aceitar tudo sem discernimento. Pelo contrário, julgai as profecias e as pessoas que fingem que Deus falou. Como é que funciona isso? Infelizmente, isso também é bíblico. Desde o Antigo Testamento, Deus alerta sobre falsos profetas. Alguns falam por emoção, desejo de reconhecimento, por controle espiritual, ou até por boa intenção, mas sem uma direção de Deus. Por isso, maturidade espiritual não é desprezar tudo, é discernir tudo. Paulo não seguiu uma palavra de alguém, ele teve um encontro direto com Cristo, confirmando depois pela palavra e pela missão que Deus lhe deu. Ele diz algo chave, sabe? Não foi desobediente à visão celestial, ou seja, ele discerniu, ele entendeu, ele respondeu com obediência. Uma revelação verdadeira sempre leva a responsabilidade diante de Deus e não um espetáculo espiritual.